Olá pessoal, estou de volta para falarmos agora sobre juros simples e juros compostos. Então, qual a diferença entre juros simples e juros compostos? Na modalidade de juros simples, o capital, os juros incide sempre sobre o capital inicial, por isso os juros é sempre constante. Então, se você fizer uma aplicação que renda 5% de R$ 200, ele vai corresponder a juros de R$ 10. Então não importa quanto tempo você deixa esse dinheiro aplicado, todo mês você vai receber R$ 10, porque a modalidade é juros simples. E sendo assim, não tem essa de acumular o capital virando um novo montante para que seja juros sobre juros. Porque juros sobre juros é justamente a modalidade de juros compostos, porque a cada mês o capital é atualizado. Então o capital do mês passado não é o capital desse mês, que não será o mesmo capital do mês seguinte, que não será o mesmo capital do outro mês. Então a cada mês você tem um novo montante e esse novo montante passa a ser um novo capital, tá bom? Então a diferença básica é: juros simples sempre se calcula, a taxa incide sobre o capital inicial, e nos juros compostos a taxa incide sobre o capital ou sobre o montante do mês anterior. O montante do mês anterior passa a ser o capital desse mês atual, tá bom? Essa é a diferença básica. Outra coisa que eu gostaria de destacar de início é que na matemática financeira o mês comercial tem 30 dias. Então não importa se estamos falando de janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Quando a gente vai falar de qualquer transação comercial, vamos nos referir ao mês como sendo um período de 30 dias. Então, se na matemática financeira o mês tem 30 dias, o ano automaticamente terá 12 vezes 30, 360 dias, tá bom? Então, que isso fique claro. Mais uma observação é que tanto na modalidade de juros simples quanto na modalidade de juros compostos, nós precisamos ter o mesmo período de tempo para taxa e tempo. Então, se eu aplicar um dinheiro para 8 meses, essa taxa tem que estar em meses. Se o tempo for ano, a taxa tem que estar ano. Elas precisam ser correspondentes. Isso em juros simples, assim como em juros compostos. Em juros simples, quando elas vierem diferentes, nós podemos fazer uma transformação bem simples. Por exemplo, se eu disser que a taxa anual é de 24%, então 24 dividido para 12 meses dá 2% ao mês. Porém, esse raciocínio não poderá ser usado em juros compostos. Em juros compostos, nós vamos falar sobre taxas equivalentes, mas isso eu vou deixar, será tema de uma próxima videoaula, tá bom? Então, na aula de hoje nós vamos fazer alguns exemplos com juros simples e com juros compostos, sendo que em juros compostos a taxa e tempo virão sempre no mesmo período, ok? Então vamos para os primeiros exemplos. Bom, antes de irmos para os exemplos, como eu falei, eu quero só deixar registrado aqui as fórmulas que nós utilizaremos. Na modalidade de juros simples, nós temos juros igual a CIT, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que taxa e tempo devem estar no mesmo período, então é a primeira coisa que você deve observar. E outra coisa, essa taxa deve estar aqui na forma decimal, tá bom? Como juros acrescido do capital resulta no montante, então se você pegar essa fórmula aqui e substituir o J por CIT, colocando o C em evidência, você chega na fórmula que temos: montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, tá bom? Essa fórmula, comparando com a de juros compostos, a diferença é que em juros compostos é juros sobre juros, então esse T vai vir para o expoente, ele não vai multiplicar com a taxa. Então você faz 1 mais a taxa e eleva ao tempo. E já que montante é capital mais juros, e isso sempre, não importa se é simples ou compostos, juros simples ou juros compostos, então para você achar os juros na modalidade de juros compostos, você vai ter que achar o montante e subtrair do capital, tá bom? Então é montante menos capital. Essas serão as fórmulas que vamos usar
Vamos então aos exemplos. Bom, temos aí esse exemplo, que ele está na página 52, e ele traz para a gente a pergunta de em quanto tempo vai triplicar um valor de um capital C, sendo que a taxa de juros é de 5% ao mês. Então, se a taxa de juros é 5% ao mês, então eu vou pegar esse 5%, transformar em número decimal, para usar na fórmula, sempre na forma decimal, então 0,05. Já que o capital ele quer que triplique, significa dizer que o montante será 3 vezes o capital, 3C. Se o montante é 3C, é porque rendeu de juros 2C. Substituindo na fórmula J igual a CIT, então você tem J, juros, valendo 2C, o capital não sabemos C, a taxa é 0,05 e o tempo é o que queremos descobrir. Então, C com C você elimina, aí você vai ter aqui 2 dividido por 0,05, que resulta em 40. Agora, qual é a unidade de medida? Já que a taxa estava ao mês, então a resposta também será mês. Então, vai ser 40 meses. Como não temos aqui a opção 40 meses, sabemos que 40 meses é o mesmo que 3 anos e 4 meses, e a alternativa correta será a letra E. Se alguém sentir dificuldade para estar usando C, aí tem aluno que prefere e diz assim: eu posso atribuir um valor para o capital? Pode. Você pode atribuir o valor que você desejar. Eu só sugiro que você atribua um valor fácil. E qual é o valor mais fácil? 1. Não é? Então eu digo que o capital é R$1, por exemplo. Então, para ele triplicar, o montante será R$3, tá bom? Então, você pode substituir, sim, o valor do capital. Bom, o primeiro exemplo que eu quero fazer para vocês de juros compostos está na página 54, como vocês estão vendo aí, questão 2, e ele pergunta para a gente qual é o montante, quais os juros numa aplicação de um capital de R$800 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Bom, essa é a fórmula de montante quando a modalidade é juros compostos. Aí eu substituí o capital por 800, a taxa por 0,02, já que é 2%, e a gente precisa transformar para decimal, ou seja, é só pegar esse número e dividir por 100. Então, o tempo por 3. Vejam que taxa e tempo estão no mesmo período. Então, 1 mais 0,02 dá 1,02 ao cubo. Aí você vai estar fazendo o uso de calculadora científica. Caso contrário, a questão já te daria esses valores de 1,02 ao cubo. E o resultado de 1,02 ao cubo é só você multiplicar por 800, que aí você vai chegar em R$ 848,97, ok? Para determinar juros, é só você pegar o montante e subtrair o capital. Então, esse menos esse resulta em um rendimento de R$ 48,97. Tudo bem? Agora, a questão 3, ele diz assim: em quanto tempo um capital ele vai duplicar se você aplicar a juros simples a 2,5%? E se você pegasse essas mesmas condições, só que mudasse a modalidade para juros compostos, quanto tempo seria necessário? Veja, eu usei a fórmula de montante aqui para juros simples, já que o montante vai duplicar, então ele quer que esse capital duplique, então o montante 2C, veja que eu não subtraí, que eu fiz diferente de um exemplo anterior, em que a gente usou a fórmula dos juros. Observe que eu estou usando a fórmula do montante, tá certo? Então, o montante é 2C, aí C e C eu simplifiquei, fiquei com 2. Como aqui os parênteses foram eliminados, então esse 1 passou para o outro lado, ficou menos 1. 2 menos 1 dá 1. E esse número que está aqui multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então, 1 dividido por 0,025 dá 40 meses. Então, para que um capital, qualquer que seja ele, duplique na modalidade de juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês, são necessários 40 meses. Se for juros compostos com a mesma taxa,
Então eu pego a fórmula, o que mudou agora é a fórmula, que agora é elevado a t e não taxa vezes t. Substituí montante por 2c, simplifiquei, assim como eu fiz na anterior, 2 igual a 1 mais a taxa, aqui está a taxa, elevado ao tempo. 2, 1 mais 0,025 dá 1,025 elevado a t. Equação exponencial, como aqui eu tenho bases diferentes, aí eu preciso fazer uso do logaritmo. Então você vai fazer log de 2 e log de 1,025 elevado a t. Lembre-se que existe uma propriedade no log que o expoente pode vir para frente. Então eu já coloquei o t aqui na frente, ficando com t vezes log de 1,025. t será igual a log de 2, que é 0,3010, dividido pelo log de 1,025, que é o mesmo que 0,0107. Como eu cheguei a esses resultados? Usando calculadora. Esse número dividido por esse deu aproximadamente 28. Então alguém pode estar se perguntando, aí se eu não tiver com calculadora, se você não tiver com calculadora na mão numa avaliação, como é o caso do Enem, aí a questão vai te atribuir, vai dizer, olha, o valor de log de 2 é tanto, é esse, e o valor do log de 1,025 é esse. Você faz os cálculos, chegando nesses valores, substitui e chega a 28. Era de se esperar que esse valor para o tempo tem que ser menor, claro, lembrando que em juros simples o capital inicial não muda. Se o capital não muda, a taxa incide sempre sobre o capital, então os juros permanece sempre constante, então os juros é sempre mês a mês tudo igual. E em juros compostos não, o juro a cada mês vai se tornando maior, já que é juros sobre juros, tá bom? Agora é a vez de vocês, resolvam as atividades e até a próxima semana com a próxima videoaula. Até chegar lá, qualquer dúvida estarei à disposição. Grande abraço a todos, fique com Deus.